Muito bem, boa noite a todos mais uma vez. Sejam bem-vindos à nossa live da semana, segunda-feira. Hoje nós vamos falar sobre otoplastia. Muito bem. A otoplastia é a cirurgia que corrige, as orelhas em abano, as orelhas mal posicionadas. Na verdade, as cirurgias das orelhas em geral, que corrigem alguma alteração de posição, de formato, às vezes até de tamanho das orelhas, da posição em que elas se encontram em relação ao rosto, da implantação das orelhas, que é o que a gente chama. Isso pode incomodar muitas pessoas, né? As orelhas proeminentes, como a gente costuma chamar as orelhas em abano, são um pouquinho mais abertas, né? São a malformação congênita mais comum da criança, né? Do ser humano, né? Digamos assim. Acontece em torno de 3 a 5% das pessoas. Então é uma alteração bastante comum, uma situação bem frequente, né, em que as orelhas estão mal posicionadas na maior parte das vezes, né? Elas estão, como o próprio nome diz, proeminentes, mais aparentes, mais lateralizadas, né? Ficam mais evidentes, principalmente nas crianças, nas crianças do sexo masculino, que o cabelo é mais curto, tem mais dificuldade de esconder, de tampar, né, essas orelhas, e isso fica bastante evidente nas orelhas proeminentes. Junto com essa alteração de posição da orelha, de exposição da orelha, pode vir associado alguma malformação da orelha em si, né, de alguma estrutura da orelha. Cada curvinha, né, da nossa orelha tem um nome específico, a gente dá nome para tudo, né? Então cada curvinha tem um nome específico e algumas dessas curvinhas ou as curvinhas ou as depressões podem podem ter uma alteração de forma também, né? A hélice pode estar mais aberta ou mais fechada, né? O lobo pode ter uma posição mais aderida ao rosto, ou mais solto, né? Isso tudo pode trazer algum incômodo para a criança e depois para o adulto à medida que o paciente vai crescendo. Então, o objetivo da otoplastia é corrigir essas alterações, né, de posição, de forma da orelha, para que não exista mais esse incômodo estético, esse problema que é tão comum, como eu falei, até 5, 6% das crianças vão apresentar essas alterações da orelha, que a gente classifica como orelha em abano ou orelhas proeminentes, né? Muito bem. O grande problema, então, das orelhas em abano é o desconforto social, principalmente nas crianças, né? A gente fala muito disso nas crianças, porque são elas que geralmente sofrem mais o bullying nas escolas, né? Como a alteração é bastante comum, o incômodo, o bullying também é bastante frequente, né? No começo da idade escolar, por volta de 6, 7 anos, as crianças estão indo para a escola, estão conhecendo vários amiguinhos, né? O grupo social se amplia muito rápido e a gente sabe que as crianças são bastante sinceras, né? Digamos assim, às vezes até um pouco de excesso, e isso pode parecer maldade, né? E acaba resultando no bullying, né? Então, as crianças que têm orelha em abano, principalmente quando esse abano, essa proeminência é mais exuberante, mais evidente, elas podem se sentir muito incomodadas mesmo na escola, né, com os amigos. Isso pode prejudicar o desenvolvimento social, as interações interpessoais, né? Pode prejudicar até o rendimento escolar, né? A criança passa a não querer ir para a escola, não faz amigos, né? Tem mais dificuldade de fazer novos amigos, perde o interesse pelo colégio, perde o interesse pelos estudos e acaba tendo um prejuízo social, de estudo e tudo mais, que vem associado com o bullying, que é o maior, mais frequente problema das orelhas em abano, né? Então, assim, o principal objetivo, a princípio dessa correção é um fator social mesmo, que é evitar esse tipo de constrangimento, esse tipo de desconforto, né?
Existem diferentes técnicas, diferentes formas de se fazer a autoplastia, de se corrigir, né, a posição das orelhas em relação ao rosto, né? Tentando sempre preservar a naturalidade, né? Mas a grande divisão, entre aspas, que existe, na verdade não é uma divisão, são técnicas diferentes, são abordagens diferentes, né, para situações diferentes. Cada orelha, cada tipo de paciente vai precisar de uma abordagem diferente. A autoplastia é aberta, em que a gente faz uma incisão, faz um corte por trás da orelha, fica bastante escondido, permite que a gente resseque, retire o excesso de cartilagem, né? Reposicione a cartilagem restante, refaça essa curvatura, essas curvaturas que eu mencionei, que podem vir alteradas junto com a orelha em abano, e aproxime, deixe a orelha mais próxima do couro cabeludo, do resto da cabeça, para então corrigir, né, as orelhas em abano. E existe a técnica fechada, em que a gente não faz incisão, a gente usa pontos transdérmicos, transcutâneos. Esses pontos ficam em definitivo, né, na orelha, e a própria tensão do fio é suficiente para corrigir o abano, para corrigir a deformidade e para devolver a orelha para o lugar dela, também de forma definitiva. Então, você pode ter ou não uma cicatriz, quando tem ela é bem escondida. Em muitas situações você nem precisa de uma cicatriz. É possível fazer essa correção, é possível trazer a orelha de volta para onde ela deveria estar, né, mais próxima à cabeça, mesmo sem uma cicatriz. Muito bem. Bom, é a introdução que a gente sempre faz, um pouco mais curtinha hoje, uma cirurgia relativamente mais simples de explicar, né? Então vamos responder algumas perguntas. Toninha, Dr. Expert, muito obrigado. Sempre um prazer. A Raquel está perguntando qual a idade indicada para o procedimento. Raquel, a idade ideal, né, em termos, considerando o que a gente estava falando em relação ao bullying, a situação, ao desconforto social que as orelhas em abano podem trazer, é por volta de 6 anos. Primeiro, que nessa idade é quando a criança já está entrando na escola mesmo, né? Eu sei que hoje é muito frequente que se entre na escola mais cedo, 3, 4, 5 anos, mas com 6 anos a escola já se torna uma coisa um pouco mais séria, já tem algumas responsabilidades, dever, presença, né? Então a criança já começa a ter uma interação mais intensa com a escola, começa a formar os grupos de amigos que vão ser mais definitivos. Então é um momento em que ela pode se sentir mais incomodada e ter mais prejuízo com esse bullying, com essa situação desagradável na escola. Segundo, porque é uma idade que a criança já consegue ajudar no pós-operatório, né? Claro, toda cirurgia vai precisar de cuidados, a orelha tem que ficar em repouso, é preciso muitas vezes usar uma faixa, né, que proteja a orelha, é um pouco, às vezes um pouco compressiva. A criança tem que compreender, né, que isso faz parte do seu tratamento. Então, com em torno de 6 anos, a criança já tem uma capacidade melhor de compreensão dessa situação e já ajuda muito mais no pós-operatório, né? Já entende melhor, já participa melhor, então é a idade ideal. Antigamente pensava-se que era obrigatório esperar essa idade porque a orelha estaria já na sua forma final, já teria crescido de forma definitiva e não haveria risco de alterar o crescimento da orelha. Hoje a gente sabe que não é obrigatório, né? Qualquer idade que a autoplastia for feita, ela não prejudica o crescimento da orelha, ele continua normalmente. Mas é um hábito, né? Ainda continuou um hábito prudente que se aguarda até em torno de 5 a 6 anos para indicar a correção das orelhas em abano. A Rosária está perguntando, a cirurgia é feita com anestesia local ou geral? Depende, né? Nas crianças, habitualmente a gente usa anestesia geral, porque é mais confortável para a criança, né? Ela fica mais quietinha, ela não sente dor, não sente nenhum incômodo, né? A ansiedade, o ambiente cirúrgico não é um ambiente muito, digamos, amigável para as crianças, né? Então aquela exposição,
toda aquela parafernália da sala de cirurgia, aquele tanto de gente vestido de roupa cirúrgica, a luz, tudo isso incomoda muito as crianças, né? Deixa as crianças assustadas, né? Elas não podem estar com a mãe naquele momento, não podem estar com o pai ou com algum responsável que elas tenham confiança. Então, para as crianças, geralmente a anestesia geral é preferível. Quando é um adulto, quando é uma pessoa que já tem uma facilidade maior de lidar com a situação, a gente frequentemente usa uma combinação de sedação com anestesia local, né? Uma sedação venosa, um remedinho para dormir mesmo, né? Para ficar bem tranquilo, não se incomodar muito com as picadinhas da anestesia local, não sentir nada daquilo. Associado com anestesia local para diminuir o sangramento, para aumentar o tempo de conforto sem dor depois da cirurgia. E para permitir que a recuperação seja mais rápida, né? Então as duas opções são válidas, tanto a anestesia local com sedação, quanto uma anestesia geral, dependendo da idade, das condições do paciente. Toninha está perguntando se a gente está atendendo na pandemia. Nós voltamos a atender já, Toninha. É claro que tem muitos cuidados que a gente precisou adaptar, passar a tomar, né? Alguns cuidados a mais de distanciamento, de espaço das consultas e tudo. Mas a gente já está atendendo já no consultório. A Raquel está perguntando, tem chance de a orelha voltar? Quando volta? Volta as duas ou só uma? Raquel, é bastante incomum que isso aconteça, sabe? Na maior parte das vezes, a gente retira o excesso de cartilagem, reposiciona as orelhas com os pontos bem orientados, bem posicionados, com o fio adequado, com a técnica adequada. A orelha não volta, não. A cirurgia é definitiva, na grande maioria das vezes. A posição em que a gente deixa a orelha é a posição em que ela vai ficar, né, para o resto da vida do paciente, a não ser que a gente faça outra cirurgia ou alguma outra coisa, né? Dependendo da situação, dependendo da técnica que for usada, né, do tipo de tensão que ficar na orelha, pode até haver um pouquinho de recidiva, a orelha voltar um pouco de posição, mas habitualmente não é o que acontece conosco, né, com os nossos casos, porque a gente evita de usar esse tipo de técnica justamente por causa dessa falha que elas apresentam, de com o tempo a orelha poder perder um pouquinho da posição em que ela foi colocada, um pouquinho da curvatura que foi definida durante a cirurgia, né? A orelha, a estrutura da orelha é de cartilagem, né? E as estruturas de cartilagem, elas têm uma memória muito grande. Elas têm uma tendência, se deixadas livres, né, de realmente querer voltar para a posição anterior delas. Então essa pergunta da Raquel é bastante frequente, né? Se a gente coloca a cartilagem, deixa ela solta, deixa ela sem fixação ou sob tensão, né, muito esmagada, muito exprimida ou muito tracionada, ela acaba tendo esse risco maior de voltar. Mas não é isso que a gente faz habitualmente, né? Quando existe uma tensão maior, quando existe um excesso de cartilagem maior, o que nós fazemos é retirar esse excesso e deixar a orelha bem posicionada, sem tensão e fixa, para que não haja esse problema de recidiva. E aí você vai voltar uma ou a outra, né? Geralmente nenhuma, né? Mas aí vai depender do tipo de tratamento, da tensão e da sutura que tiver de cada lado. O André está perguntando, quanto tempo sem fazer esportes após a cirurgia? André, é uma boa pergunta mesmo. Geralmente a gente recomenda 60 dias sem fazer esportes que possam levar a impactos, né? Esportes de contato que possam não alterar, mas causar traumas, causar contato maior com as orelhas, né? Justamente porque é esse período maior em que há maior cicatrização, em que as estruturas cartilaginosas vão se reconectar, se estruturar novamente. Então é um período que é melhor evitar atividade física mais intensa e atividade física que, principalmente com atrito, né? Esportes de contato, digamos assim, né? Com 30, 45 dias, e é possível voltar a algumas atividades mais leves, né? Caminhada, ou mesmo uma academia leve, que não
não envolva impacto na região da cabeça. Mas esses esportes, essas atividades que têm um contato maior, o ideal é esperar que passe um tempo maior mesmo. Em torno de 60 dias, né? Como eu estava dizendo. Muito bem. A Paloma está perguntando. Fez uma pergunta de rinoplastia. Uns 15 dias após a cirurgia, fazendo a drenagem com massagista, já é possível não usar curativo? Paloma, a gente geralmente retira o curativo de tala, né? Aquele curativo mais durinho, que pode ser um gesso ou pode ser um outro material plástico, com uma semana, sabe? Depois dessa semana, a cada 7 dias são trocados os curativos. E aí vai depender da evolução do nariz, né? Se tiver mais inchado, se tiver menos inchado, né? O objetivo do micropóreo, daquele curativo que a gente faz no nariz, é evitar que o inchaço avance muito, que o nariz fique muito inchado e depois ele acaba demorando mais tempo para voltar, para desinchar, para voltar ao normal e chegar no resultado final que a gente espera da cirurgia, né? Então, habitualmente, a maioria das vezes, a gente mantém o curativo gessado ou curativo plástico em torno de uma semana e vai trocando periodicamente os micropórios por mais 1, 2 ou 3 semanas. Isso vai depender da evolução de cada um, né? É claro, se o paciente tiver, eu tenho um evento com 14 dias e gostaria de uma noite passar sem micropóreo, bem, isso não tem problema. O micropóreo não vai mudar o resultado da cirurgia, o resultado final da cirurgia não depende essencialmente desse uso contínuo. Mas ele ajuda bastante a diminuir o edema, diminuir o inchaço, né? E ajudar na recuperação. Raquel está perguntando, após a cirurgia, quanto tempo devo evitar usar óculos? Depende do quão importante os óculos são para você, né? Na verdade, o apoio dos óculos não está numa região em que a gente que haja frequentemente a necessidade de uma intervenção específica, sabe? A gente recomenda evitar usar os óculos em torno de 15 dias. Mas tem gente que precisa muito dos óculos, né? Então pode usar com cuidado, né? Com apoio depois de 2, 3 dias. Existem até alguns dispositivos que auxiliam o uso de óculos para quem fez cirurgia do nariz e para quem fez cirurgia de orelha, né? Eles mudam o apoio do óculos para outras regiões do rosto para que você possa usar aí durante o período de recuperação. Mas a princípio esses primeiros 10 a 15 dias é o tempo que a gente recomenda mais, até porque existe uma faixa, né, uma faixa compressiva, né? Não muito compressiva, mas uma faixa que dá uma firmeza, que mantém a orelha no lugar e que deve ser usada por pelo menos 30 dias. Então é muito frequente que os pacientes apoiem, prendam, a faixa passa pela orelha, né? Obviamente, prendendo a orelha mais próximo à cabeça. Então é muito frequente que os pacientes apoiem os óculos no nariz e prendam, deixem eles presos entre a cabeça e a faixa, né? Aí não encosta na orelha e dá para usar os óculos tranquilamente. Paloma agradecendo, eu que agradeço a presença e as perguntas. A Rusa está perguntando, quanto tempo o paciente deve ficar sem tomar sol? Essa é uma pergunta importante para toda a cirurgia plástica. Sempre que a gente tem uma cicatriz, né, tem uma lesão, tem um corte, a gente deve evitar o sol enquanto esse corte está no processo de cicatrização. Quanto tempo isso leva? A fase mais aguda da cicatrização, em torno de um mês e meio a 2 meses. Então, os 2 primeiros meses é absolutamente proibido mesmo tomar sol, porque existe um risco muito alto de pigmentação, né, da cicatriz ficar mais escura. Depois desse tempo, entre 2 e 6 meses, é ideal que se evite o sol ainda, né? Mesmo em outros lugares, né? Não é só na cicatriz. Sempre que você tem uma ferida, uma cicatriz, você deve evitar tomar sol no corpo inteiro, porque mesmo que o sol à distância, ele pode ter um efeito ruim sobre a cicatriz. Então, o ideal, né, nas técnicas abertas, principalmente, quando a gente precisa fazer o corte atrás da orelha, é que fique sem tomar sol durante 2 a 6 meses, né? Pelo menos 2, idealmente em torno de 6.
Quando a gente não tem a incisão, quando a gente usa a técnica fechada, o que acontece são só algumas equimoses, né? Que é aquilo que a gente sempre fala, que muita gente conhece como hematoma, mas, na verdade são pequenas lâminas de sangue, de sangramento que ficam abaixo da pele e deixam aqueles roxinhos. Então, da mesma forma, sempre que a gente tem um roxo, seja decorrente da cirurgia ou de uma pancada, algum trauma, alguma coisa, aquele roxo vai demorar um tempinho para ser absorvido. Nesse período ele fica vermelho, roxo, amarelo, verde, até que ele vai desaparecer. Enquanto ele está colorido, né, digamos assim, você também deve evitar tomar sol, tanto na cirurgia da orelha, né, quanto em outro roxo qualquer, por esse período, que geralmente varia entre 2 a 3 semanas. Então, na situação da cirurgia fechada, em que só tem que o problema principal é o roxinho, né, são as equimoses, em torno de 3 a 4 semanas para a gente ter uma margem de segurança. E quando tem uma cicatriz na cirurgia aberta, pelo menos 2, idealmente até 6 meses. Muito bem. A Raquel está agradecendo, a Toninha também. Bom, acho que é mais ou menos isso, né? Que é importante a gente falar. Para quem se incomoda com a orelha em abano, não existe idade máxima para corrigir, pelo contrário, né? É muito frequente que a gente faça em adultos, em adolescentes. Às vezes passou pela escola, tá tudo bem, mas aquilo te incomoda, né? Ficou um incômodo maior, né? Dependendo do tipo de corte de cabelo. As mulheres muitas vezes se preocupam pelo penteado, às vezes quer fazer um rabo de cavalo, quer fazer um coque, alguma coisa assim, e a orelha acaba incomodando, né? Os homens que usam as orelhas mais curtas, né? Dependendo às vezes da profissão, a orelha fica até mais evidente, usam um boné, um chapéu, né? Alguma coisa. Isso pode incomodar, né, em qualquer idade. E principalmente estar atento às crianças, né? As crianças que têm a orelhinha um pouco mais proeminente, um pouco mais chamativa e que começa a demonstrar algum incômodo, né? Que começa a ter algum problema no início da idade escolar, alguma dificuldade de relacionamento. Isso pode estar associado a esse problema, que é muito comum, não tem nenhum motivo para ter vergonha, para nada, mas que na infância principalmente pode incomodar bastante. E é isso. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos e até a próxima.